Olá, tudo bem? Aqui é o Noé, novamente para mais um vídeo aqui do projeto de educação emocional. Hoje quero repetir um assunto bastante importante que é a questão da culpa, o fenômeno emocional da culpa. O que está por detrás dela, como que isso atrapalha, como que a gente pode fazer para mudar o rumo da vida, para que isso não tenha força barrando, paralisando a nossa vida. Bom, é uma coisa, a culpa ela é um tipo de valor muito cultivado na nossa sociedade e ela tem muitas vezes uma conotação moral, muitas vezes uma conotação religiosa, mas ela está muito nessa esfera de uma visão que muita gente tem e acha que é positivo ter, de perfeccionismo ou de viver sem cometer erros, seja no aspecto profissional, no aspecto moral, no aspecto cultural, em qualquer setor da vida. As pessoas acreditam que é possível viver sem cometer erros, que cometer erros é algo que, para que seja evitado e para que não volte a acontecer, precisa que as pessoas elas tenham um tipo de senso de punição, um tipo de senso de combate ao erro e, portanto, por tabela quem erra. Esse é um tipo de fenômeno que atrapalha e eu já disse para vocês, ele não tem valor positivo nenhum na vida, porque a vida da pessoa que vive sob a sombra da culpa, ela paralisa e ela tem um olhar apenas para o retrovisor do carro, para o que está para trás, a vida não avança. É importante a gente observar que no plano pessoal, a vida funciona como no plano da própria espécie humana em termos gerais. O ser humano chegou até aqui passando por uma série de obstáculos, dificuldades, por guerras, catástrofes, pestes, fome, terremotos. O ser humano, a espécie chegou até aqui porque, de uma maneira geral, como denominador comum, ela cultivou uma ideia positiva, que é a ideia de que precisamos levar a vida adiante, continuar caminhando para frente. Esse é um ponto importante que nós deveríamos cultivar na esfera individual. Precisamos viver a nossa vida com esse olhar para nós, em termos de que precisamos levar a nossa vida para frente. E o fenômeno da culpa não só não ajuda para que isso aconteça, como atrapalha. E principalmente se você está sofrendo os efeitos da culpa na forma, por exemplo, de tristeza muito profunda, o nome técnico para isso é muitas vezes chamado de depressão, mas se você está vivendo uma tristeza muito profunda, um senso de arrependimento, um senso de aquela dor no peito, na alma, é importante que você perceba que para que isso cesse, para que essa voz da culpa cessa, você vai precisar mudar, fazer um giro na sua cabeça muito enorme. E vai precisar decidir que a partir de hoje a culpa não mais fará um valor para a sua vida. E sem que isso aconteça, o fantasma da culpa, dessa dor que reprime, que faz sofrer, não vai desaparecer. Porque em algum momento da vida você acreditou que isso era um valor, passou a cultivar isso, a estimular isso na sua cabeça e agora, se a sua vida parou, se você está sofrendo, só vai conseguir sair disso se fizer essa mudança mental, no sentido de enxergar, obviamente pelo campo do perdão, provavelmente você pode também conseguir. Mas o que eu enxergo é que para que esse fantasma suma da frente, para que a vida volte a ficar positiva, boa, bacana, você vai precisar fazer essa mudança e não mais ser agente da culpa. Começar a observar isso no seu comportamento. Quando você presenciar alguém errando, como que é o seu comportamento? E inclusive começar a fazer isso com as pessoas mais próximas, o filho, a pessoa com quem você vive e principalmente você mesmo. Diante de situações, entre aspas, de erro, ter uma visão de que há sempre um jeito de consertar, e é isso que vai fazer você acreditar que viver é levar a vida sempre adiante, consertando as coisas que nós eventualmente
fizemos de uma maneira que não nos agradou. Eu já dei esse testemunho que recentemente eu comecei a observar como eu estava me comportando com o meu filho, diante dos erros dele. Porque é assim, quando a gente é agente de certas energias emocionais com as pessoas ao nosso redor, isso também tem impactos na nossa vida, acaba tendo alguns impactos. E eu comecei a observar que aquilo que eu ensino aqui, eu precisaria estar vigilante para praticar, mas não é para dizer que eu faço aquilo que eu ensino, essas bobagens, pensando nos outros, pensando em coerência para os outros, mas pensando no benefício para mim. Uma vez que eu consiga, diante de um filho meu que comete algum tipo de erro bobo desde criança, se eu consigo ter um jeito de agir que não joga aquela carga punitiva, mas que eventualmente derruba um prato de comida, dar um pano para que ele limpe, vai fazê-lo perceber que diante de um erro ele pode consertar isso. Isso vai também me convencer que diante dos meus erros eu vou achar estratégias para consertar e levar a vida sempre adiante de maneira positiva, porque a culpa só faz mal, não traz benefícios positivos nenhum. Se ela trouxesse um benefício emocional que fosse produtivo para a nossa vida, palmas, mas não é disso que trata, é uma ferramenta destrutiva que ela não constrói nada de legal para a sua vida. Então, pensa nesse aspecto do vídeo de hoje. Um grande abraço e até a próxima.